uma velada, em guetos. Hoje as pessoas estão se posicionando. Agora, a palavra para família grega, a palavra oikia ou oikos, significa colocar debaixo do mesmo telhado. Existe uma série de interpretações sobre isso. A Constituição brasileira diz que família é homem, mulher e seus filhos. A Constituição diz isso. Inclusive, um dos nossos maravilhosos juízes do Supremo Tribunal, e leia-se a ironia na minha colocação, né? Faz uma interpretação equivocada da Constituição brasileira. Mas essa é uma tendência, e ela deve ser discutida. É uma tendência, todas as nações estão, a não ser aquelas nações que estão debaixo de um regime fechado, religioso, como do islamismo e tudo mais, onde algumas dessas práticas ou dessas visões familiares, essas visões de relacionamento, melhor dizendo, são consideradas crime ainda. Mas eu acredito que nós temos que discutir isso, não é? Respeitar as pessoas, porém nos posicionar nas nossas convicções. E eu falei para vocês que eu estaria apresentando melhor ele aqui, né, que é o pastor José Carlos. Pastor José Carlos, prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E você pertence a que denominação evangélica? Eu sou da Comunidade Cristã Vida Plena, que fica aqui na região do Interlagos. Nossa igreja tem, em média, aí, 13 anos de existência. E você é pastor há 13 anos? Não, sou pastor um pouco mais. Eu vim de um ministério um pouco mais tradicional e por alguns motivos. Começou criança, então? Não tanto, né? Na verdade, assim, eu sou pastor há 20 anos. Há 20 anos sou pastor. E você nasceu em berço evangélico? Não. Me converti, eu morava em Santo André, mudei para São Paulo, comecei a trabalhar aqui em São Paulo. Conheci algumas pessoas que me levaram para a igreja, tive um encontro com Deus e me casei, já cristão, e a partir daí, com 2 anos de igreja, me mandaram para o seminário. Que legal. E aí eu fui para o seminário, comecei a minha envergadura no seminário, teológica, e aí eu ingressei na área do ensino, né? Me formei em três faculdades, fiz validação de teologia no Mackenzie, depois ciência da religião, mestrado, e hoje, além de trabalhar secularmente, eu sou diretor de uma empresa, sou pastor de uma igreja e também dou aula em algumas janelas. Deus. Ah, que bem. Nossa. Modelo, manequim, apresentador. Você, Silvio, você sempre teve uma vida ligada à igreja, você é de berço evangélico, não é isso? Isso. E você sempre vivenciou no caso, essa prática religiosa na tua vida? Eu fui separado do pastor com 17, né? Se hoje eu pudesse voltar atrás, eu não aceitaria, porque foi um período muito breve, assim, na minha vida, né? Poxa, no auge dos hormônios e de tudo mais. Mas hoje, com 37, já 20 anos depois, eu acho que alguns conceitos mudaram, opiniões mudaram. E isso é bom, isso é bênção, né? Porque Deus, ele vai trabalhando em nós e fortificando mais algumas coisas, eliminando mais outras. E a vida é essa, né, Ivê? Pastor, você acha que essas modificações, essas mudanças são do mundo ou é um fenômeno que o país passa hoje? Bom, dando um olhar teológico, né, o que a gente vai perceber que é um fenômeno contemporâneo, né? As mudanças são em todas as vertentes, a tecnologia, o comportamento humano, algumas coisas que até no meu tempo, né? Eu tenho 46 anos, algumas coisas do meu tempo que eram extremamente sérias, hoje são irrelevantes, né? O relacionamento de um pai com o filho, do filho com o pai. Eu sou do tempo que, se eu passasse no meio dos meus pais, conversando, do meu padrasto, na verdade, a gente era chamado a atenção, ou, dependendo do humor dele, até a gente apanhava, né? Exatamente. Hoje, assim, é gritante, né? Avassalador, há um abismo muito grande de um comportamento. E é triste, né? Triste. Mas a questão mais é sociológica do que teológica. Sim, mas eu ia construir isso, né?
Então, as esferas de mudanças do mundo são em todas as áreas, comportamentais, tecnológicas, sentimentais, emocionais. E o que a teologia mostra em relação a tudo isso, que isso pode ser um afã cultural, pode ser uma questão da natureza do homem, mas a Bíblia, em relação a isso, ela tem o seu ponto de vista definido em várias questões. Como eu dei o exemplo do relacionamento de pai e filho. No meu tempo, havia um critério de educação, hoje é outro. A Bíblia estabelece, honra seu pai e sua mãe. Você acha também que é só uma questão cíclica, essas mudanças com relação ao comportamento familiar? Eu creio que sim. Eu creio que, como o pastor estava falando, nós temos praticamente a mesma idade, e o relacionamento dos filhos com os pais no passado era um tipo de relacionamento. O que o pastor falou, década 60, 70, todo esse questionamento da estrutura, não é apenas a estrutura familiar, a estrutura religiosa, né? A religião mudou muito com tudo isso. Então eu percebo assim, creio que a sociedade vai para o lado mais conservador, percebe que tudo aquilo que foi questionado, que se tornou até motivo de guerras, de revoluções, enfim, de mortes até, não é? De mortes. Nós vemos lá em Paris, 68, por exemplo, aquela grande manifestação, pessoas morreram ali. Então, esse dia eu estava vendo um documentário de uma pessoa que participou daquela marcha de 68 em Paris, e ele dizia justamente que hoje ele não faria. Na época ele acreditava nisso, hoje ele não acredita mais. Então é isso que o pastor falou. Eu creio que o que as pessoas querem hoje, as mudanças que querem hoje, amanhã talvez não seja mais isso. Então, você acha que é isso? Então, Silvio? eu acho. Porém, o que o pastor Carlos falou é muito pertinente, por quê? Eu percebo, EV, que os pais hoje, eles são um pouquinho mais reféns do que na nossa geração. Hoje os pais, eu ainda aconselho casais e tal, eles falam, pastor, eu tenho medo de falar para o meu filho não transar em casa, porque senão ele vai embora. Então eu tenho que me adaptar. Eu tenho medo de gritar com meu filho, senão ele vai me bater. Então, eu estou vendo hoje os pais sendo reféns, com medo de uma rebelião catastrófica de um menino de 16 anos. Então, assim, há uma mudança comportamental? Sim. Mas a gente também não pode jogar 100% em cima de quem causa essa mudança, mas também de quem está se transformando refém dela. Mas isso se dá politicamente, né, Vê? Vocês concordam? Como assim? Marxismo, por exemplo, quantas vezes aqui nesse programa, que ao encontro o Brasil todo, quantas vezes nós defendemos uma postura contra o marxismo cultural? O marxismo cultural coloca nas leis, usa deputados, juízes, para defender uma postura contra a família, porque o marxismo cultural prefere que o Estado dê todas as cartas em detrimento da família. Quer dizer, enfraquecendo a família, se você enfraquece a família, você pode controlar a sociedade melhor. Essa é uma posição marxista cultural. Aliás, Karl Marx é assim, ó, só é comunista quem leu e não entendeu, e quem é contra o comunismo leu e entendeu. Então a pessoa é contra esse posicionamento marxista. A Bíblia Sagrada, radical, né? A Bíblia Sagrada define claramente posição de pai, de mãe, de autoridade. E quando nós entendemos qual é a nossa posição na sociedade, a sociedade caminha. Hoje não se sabe quem é quem. Ele falou muito bem, inversão de valores. É filho batendo em pai. Por quê? Porque se você tocar num filho, o ECA vem lá, e você é processado, pode perder a guarda do filho. Não só mas o medo pessoal do pai, né? Eu tenho medo que meu filho vá embora, mas então eu vejo, pastor Silvio, dois problemas aí, dois agravantes. Inclusive o do pai se torna pior do que o do filho. Sim. Porque o problema dele é o medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo disso. Então eu acho que o problema está com o pai. O pai precisa de um tratamento. Sim. Né? Então a família precisa de um tratamento. Se perdeu algumas coisas do tipo, o pai tem um controle, não um controle monopolizado, mas um controle de legalidade, de autoridade. Eu tenho 2 filhos, eu tenho autoridade sobre meus filhos e eu tenho que exercer essa autoridade. Então, mas é complicado porque aí fica como o pastor Gruvinel bem colocou aqui. Junto com essa mudança, nós também temos o respaldo da lei que está modificada também. O Estado tenta tirar a autoridade. Está modificado. Então, assim, se fosse para nós adotarmos
a mesma postura de 20 anos atrás, desde que a lei ainda favorecesse a autoridade, ok. Mas hoje a lei mudou Não, o senhor junto. quer ver o exemplo Não é, claro, pastor? exemplo claro. A Constituição brasileira. Senhores, aqui, ó, não é o gibi, não. É a Constituição brasileira, Sim. a Constituição do país. Não é que diz que família é pai, mãe e filhos. Está escrito? É a Constituição, nem estou falando da Bíblia. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas a Constituição... Aí vem um juiz que deveria defender a Constituição e diz que não, família não é assim não. Família é outra coisa. Quer dizer, se qualquer um togado pode mudar a Constituição, nosso país vai virar uma bagunça. Por exemplo, a Constituição, porque a Bíblia diz também, mas a Constituição diz que a vida deve ser protegida. Diz ou não diz? Sim. Sim. A vida não deve ser protegida? O mesmo juiz defende o aborto. Ele diz que não é vida. Então, quer dizer, a partir do momento que a Constituição é jogada no lixo ao bel prazer da interpretação de qualquer um, ou de qualquer forma, como é que nós vamos fazer? Aonde o país vai? A questão do aborto, inclusive, foi defendida por um... Calma, pastor, tá uma por um Eu tô calmo, é que eu sou um- incisivo. Foi defendido por um bispo, né, evangélico. Aí tem evangélicos que falam, não, ele não é evangélico, porque a igreja dele não pertence... Não, o Jesus que ele acredita não é o nosso, não. Tá. De quem? Mas ele representa quem? uma igreja, o Bispo Macedo, da Igreja Universal, que fez aquele vídeo, né, polêmico sobre o aborto, né? E aquilo vai de encontro, Dos na ratinhos verdade, lá, né? ao pensamento. O que você achou desse vídeo? Ele não expressa verdades bíblicas. Nenhuma. Ele não expressa as verdades bíblicas, muito menos o pensamento do cristianismo em si, nem daquilo que um verdadeiro cristão acredita. Ele é um pensamento dele. E eu acho que, assim, eu respeito todas as pessoas, né, evidentemente, mas ali, do ponto de vista antropológico, ele foi extremamente infeliz. E do ponto de vista teológico, cristão, ele foi Mais totalmente... infeliz ainda. Fala a verdade, ele pecou. Ele cometeu- Esse camarada cometeu um... Olha, esse bispo, com todo respeito à pessoa humana, a questão é de ideias, ele está em pecado. O salário do pecado Ó o é a processo. morte e vai para o inferno. O que ele falou é pecado. É pecado. Aborto é pecado, senhoras e Não, senhores. sem contar que um filho gerado não é plano de Deus. Não é plano de Deus, é plano do Foi Satanás, ciência, então. Não, foi porque é como rato. Ele coloca isso bem, né? Que é como rato. Ele não parece que ele é contra o aborto, ele fala contra o descontrole, né? Ele faz um paralelo, assim, natalidade, uma comparação rústica, tosca, infeliz. Desconexa, né? Ela não Nada corresponde a ver. a nada sobre a Exatamente. humanidade. Agora, porque a minha questão não é contra a pessoa, quero até dizer porque pode me processar, né? Não é contra a pessoa do senhor bispo, mas é contra aquilo que ele está ensinando, As que ideias. vai de encontro que revela a Bíblia Mas Sagrada. até parece que o senhor tem medo disso. O senhor enfrentou aqui num programa, num debate... há uns Mas lá 4 a anos indenização atrás. é alta, hein, se processar. Não, sim. Mas e daí? Não, mas olha, vamos lá, gente. É nas a ideias. gente tem questionado, o povo brasileiro tem questionado sua própria justiça. A própria Suprema Corte tem sido questionada. Que, aliás, eu sempre digo o seguinte: eu sou do Rio de Janeiro, eu sou um apaixonado pela história do país, pela monarquia, por tudo que o Brasil viveu na época da Corte, como todo mundo do Rio de Janeiro. Agora, a gente não vive uma monarquia. Sim. Então, a gente ainda tem a Suprema Corte como aquela que dita a verdade do país. Quando a gente tem, dentro da Suprema Corte, umas opiniões Não, que a gente tem visto mas a isso se criança dá, gente... que só por Jesus, Mas nesse meu caso, amigo, na causa, né? meu amigo telespectador brasileiro, nós temos que lutar para a Suprema Corte ser por competência e não por indicação. Entendeu? Juiz tem que ser... JP, o que você acha, assim, desses novos conceitos de família, de aborto? Por quê? Você é cristão, né? Sim. E como é que você vê essas formas de liberdade de pensamento de hoje? Como é que você convive com isso? Você apenas respeita e fica na sua? O que você acha disso? Acho que nem ele falou, né? Sobre o aborto, por exemplo. Vendo pelo lado cristão, eu também vejo como um pecado. Mas vendo como liberdade de pensamento, acho que cada um, né, faz o que acha melhor pra você. Tá, eu falei que você ia dar uma palhinha, porque agora a gente vai ouvir você cantar, mas
Bom, eu agora vou ser mais incisivo e objetivo com relação a esses aspectos que estamos discutindo hoje, que é os novos moldes de família à luz do Evangelho, né? Hoje, a gente sabe que a Igreja Anglicana, ou muitas delas, como a gente falou no início do programa, tem uma liberdade maior para poder exercer alguns ministérios, colocando em prática, por exemplo, casamentos gays, casamentos de divorciados, né? Você, dentro da sua igreja, que é hoje considerada, eu acho que das igrejas anglicanas, a maior do país, né? Sim. É a maior do país, aliás, da América do Sul, não é isso? Sim. Então, não é fraco você não, hein, reverendo? Então, me diga, essa prática você usa na tua igreja também? Devemos entender o seguinte, que a igreja anglicana, ela é nacionalista. Quando ela chega num país, se estabelece num país, ela adota as leis do país como leis para ela, não é? Agora, é claro, existe essa liberdade e esse respeito também da prática religiosa de cada igreja, não é? A igreja mais tradicional, a igreja mais liberal. Nos Estados Unidos, a igreja anglicana, ela é mais liberal. Uma parte da igreja anglicana, que é chamada de episcopal, ela é mais liberal. Na nossa igreja em Jundiaí, para a nossa realidade, nós não temos essa prática, né? Lembrando que, na igreja anglicana, o casamento, o matrimônio é entre um homem e uma mulher. Não existe casamento gay, oficialmente, na igreja anglicana. O que existe é que um ou outro reverendo abençoa pessoas, né? Então, aquilo que o Aldo, nosso amigo em comum, Sim. que o Aldo Quintão faz, não é um casamento, é uma bênção. Não é um matrimônio, não. Segundo a lei da igreja, não. Ele nunca me falou isso. Ele celebra, ele abençoa, ele mesmo fala isso, né? Ele abençoa vidas, ele abençoa pessoas. Mas qual a diferença? Essa pergunta. Não, pertinente demais, mas eu quero saber, isso aplica para os divorciados também? Você não faz o casamento de divorciados ou faz? É outra situação. É outra situação. Outra situação. Então responde primeiro agora Não, mas a pergunta é assim, teologicamente, duas perguntas inseridas numa só. Primeiro, se é uma igreja nacionalista... Eu te dei uma pergunta, Roberto, você então, mais duas agora. Por favor, me ajude. Assim, Me ajude. deixar Olha, até... se a igreja é nacionalista, que nós queremos aprender, reverendo. Eu acho que o telespectador vai aprender agora. Se a igreja é nacionalista e a lei daquela nação afronta a Bíblia, com quem vocês ficam? A segunda pergunta. Olha. A segunda pergunta. Qual é a diferença de bênção e casamento? Porque, teologicamente, o casamento se dá na relação sexual. Gênesis 24. Inclusive, isso foi uma polêmica que eu discuti com vários teólogos esses dias. Será na relação sexual. Então, dar a bênção a dois homens ou duas mulheres não afronta um princípio bíblico inalienável? É uma pergunta, eu não estou nem entrando no juízo de valores. Na verdade, não. Na nossa igreja de Jundiaí, na nossa igreja anglicana de Jundiaí, como eu falei, cada igreja anglicana, ela é livre, ela é autônoma. Para ter o seu posicionamento. E esse posicionamento lá é o teu, você é o chefe da igreja. Sim, lá. sim. Você tem outros também, reverendos? Temos outras igrejas também, Itatiba, Salto. Ah, tá. Então você tem outras que é o segmento da sua. Sim, né? temos. É como se fosse o segmento de um ministério. Isso. E nesse caso você é o líder. Isso. Tá, então, mas você dá liberdade aos seus reverendos nesse sentido ou não? Eles têm que seguir os seus parâmetros? Não, porque todos nós seguimos esse mesmo posicionamento, né? Ok. Respeitamos, é claro. Mas quando o reverendo Aldo, por exemplo, no caso do reverendo Aldo, ele abençoa, ele não abençoa... na verdade, não é uma celebração de matrimônio ali, a meu ver. Ele abençoa duas pessoas, segundo ele abençoa duas pessoas, dois seres humanos. Que se amam e tal. Ele considera uma bênção dois homens ou duas mulheres viverem juntos. Eu quero ir direto ao ponto. Ele abençoa duas pessoas, segundo ele abençoa duas pessoas independentes. Mas não é uma coisa... Mas não é uma coisa... Querido irmão, não é uma coisa meio estranha, porque eu respeito as opiniões diversas, mas não é uma coisa meio estranha, às vezes até os católicos dizem, nós não somos idólatras. Mas aí, não é uma coisa meio estranha, você está abençoando dois homens em algo que se diz ser um casamento, com convite. Sou ministro de Deus, quero abençoar esta relação. Não é a mesma coisa? Ele estava demorando a me ofender. Você entendeu? Há 3 anos ele não me ofendeu. Eu quero saber. Vamos lá, e se essa questão? E se a lei do país afrontar a doutrina bíblica, com quem vocês ficam? Porque muitos dos nossos morreram. Uma outra coisa, pastor Cruvinel, reverendo, pastor, uma outra coisa que não é comentado, a Igreja Católica também tem a nulidade do casamento. Se a pessoa casou e por um motivo ou outro,
isso não deu certo, esse casal ela pode entrar com uma nulidade, vai para um tribunal E eclesiástico. antigamente tinha que ser na hora, hoje não. Isso aí que eu ia falar. 30 anos. Entendeu? Porque você pode ter ficado sendo torturada pelo seu marido 30 anos. Exatamente. Mas Olha, eu vou falar Mas uma ele não coisa. respondeu. Você não rapidinho. pode falar isso, que é um problema da Igreja Católica. Vou quer falar ver? uma coisa. Isso era um problema de antigamente. Antigamente a mulher casava com o homem sem conhecer o homem. Ela casava com o homem na porta da igreja. Ela ia conhecer o homem ali no altar. Escolhia Mas pra ela. hoje E mudou. qual é a resposta do reverendo? Porque eu acho que isso o Brasil Então quer deixa saber. ele responder. Fala, Vamos lá. senão você não vai conseguir. Então, há um segmento da igreja anglicana que adota essa postura de abençoar casais homoafetivos, né? Não é de toda a igreja anglicana. O senhor abençoa? Não. Ah, entendi. Por quê? É isso que ele perguntou, não foi? Por quê? É. Porque para nós o casamento é entre o homem e a mulher. E você, matrimônio é pra mulher. seu posicionamento, reverendo Wilson, com relação a isso, você condenaria, você condena ao pecado o casal homoafetivo? Ou considera? Não, eu não condeno ninguém. Porque Tiago fala claramente que só há um juiz, Jesus Cristo, Legislador. justo. Retiro a minha retórica, você não aprova? O relacionamento? Sim. A questão aqui não é reprovar ou não reprovar. A questão é, biblicamente, claro, né? A Bíblia, a palavra de Deus é muito clara. O relacionamento entre o homem e a mulher, porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher e viu que tudo era bom. Agora, na igreja anglicana, aí sim, isso é uma prática de toda a igreja anglicana. Nós não condenamos de maneira alguma. Nós acolhemos as pessoas, seja um casal hétero, um casal homo, nós acolhemos a todos porque a igreja... Mesmo sabendo daquela prática, que aquela prática seja diária. Que eles convivam e que ele tem aquela prática, eles podem conviver na igreja, compartilhando e participando com todo mundo? Sim, na igreja Tem todos ministério? todos podem participar. Sim, todos podem participar. Mesmo sabendo que eles vivem juntos. Mesmo que vivam juntos. Tá, Silvio Pompeu, me dê a tua opinião aberta e sincera a respeito disso. Primeiro que o Silvio Pompeu de 2008 mudou muito. Mudou. Entendeu? Mudou bastante. Você agora é contra. Não sou contra nada. Não sou contra nada. Eu posso falar das minhas convicções, mas assim, não é porque eu não bebo refrigerante que eu vou falar refrigerante é errado. É como uma roupa que eu usava da moda antiga que hoje não me serve mais. Eu tenho essa convicção hoje de que alguns estilos de vida que eu tinha há 10 anos atrás... Gente, a gente muda de um dia para o outro, de semana... Você imagina de 10 anos. A gente muda. O que eu hoje quero dizer? Que o chamado pastoral, que a minha missão eclesiástica aqui na Terra, eu fui ungido para levantar a bandeira do Evangelho. Não foi para levantar a bandeira gay, como eu levantava. Não foi, eu não fui chamado para levantar bandeira de A, B e C. A minha bandeira é a bandeira de Jesus e do Evangelho. Então, assim, não quero mais ficar, sabe? Eu caso divorciado. Pé quente você. Não, eu Tá caso, vendo? eu caso divorciado, pastor. Sabe por quê? Eu também. Se ele, Você não tem eu vou menor deixar dificuldade com isso aí. descoberto. Eu vou Nem deixar posso. ser uma cobertura? Não, eu prefiro que esteja divorciado na igreja, debaixo de uma cobertura, que fora. Mas deixa eu só fazer uma colocação, se me permite. Eu acho que o assunto está muito bom. Mas eu queria ouvir, porque ele é a primeira vez que vem. Sempre quando é a primeira vez que vem, você... 30 segundos. É 30 segundos? Então vamos lá. Nunca é 30, Não, é 30. Gurvinel, É 30. Pode 90. marcar. Posso 90. passar? De fato, eu 29. concordo com o pastor Silvio o seguinte. Deus ama todos e nós temos que acolher as pessoas. Agora, a Bíblia, ela coloca algumas questões e ela é muito claro o que é pecado e o que não é. Nós não podemos ficar brincando isso não é pecado porque me convém. Isso é porque também me convém. Sim. Então, se é pecado, agora, as pessoas, nós temos que amá-las e ajudá-las a caminhar com Deus. Se a pessoa disser, pastor, eu vou à sua igreja, mas eu não gosto de menina, eu gosto de menino. O que você vai fazer com isso, meu filho? Eu nunca vou dizer ao púlpito, moço é gay. Não vou dizer isso aí. Mas eu vou... E outra coisa, as pessoas têm que ser acolhidas. O que eu acho complicado é a igreja se diluir, ser fluida, só para
por questão de convescote social. A igreja tem que ter postura de igreja, na palavra. E amar as pessoas. Jesus amou, mas também disse, raça de víbora, Isso foi muito claro, né? Dai a César o que é de César. Se a bicha quiser... mais de 30. Deixa ela lá, gente. Como é que é, Pompeu? Deixa a bicha aceitar Jesus, deixa ela servir a Deus. Não, é verdade. Deixa ela, deixa Deus, trata ela lá. Jesus foi muito claro. Ele falou assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Né? Então ele foi muito claro nisso. Enquanto existir essas uniões homoafetivas, cartório civil, essas coisas, tudo bem. Agora, na Igreja Católica, a Igreja Católica não aceita e não aceita tentarem invadir a nossa igreja. Agora, o Papa foi muito claro, o Papa Francisco foi muito claro quando questionaram ele sobre isso, ele falou, quem sou eu para julgar alguém que venha até mim e me peça a palavra de Deus? Aliás, para mim, uma resposta Mas que o Papa, desculpa, o Papa tem, ele tem essa abordagem do bem-vindo. Mas ele tem uma posição, o catolicismo tem uma posição sobre a permanência, sobre a aceitação. Não, lógico. Mas o reino de Deus tem o bem-vindo. Né? Eu queria só citar que foi uma resposta política dele em se tratando do Vaticano, né? Tanto que ele não mora no Vaticano, ele não quis morar no Vaticano, ele mora na pensão de Santa Marta, que é ao lado, né? E quando aí os Scamparini da Rede Globo, da TV Globo, perguntou a ele a respeito do lobby gay. Mas assim, se alcançam cargos dentro do Vaticano e existe um lobby gay forte, ele falou assim, minha filha, não pode ter lobby. Porque na casa de Deus não tem que ter lobby. As pessoas têm que ter, por mérito, elas chegarem e alcançarem seus cargos. A questão não é ser gay ou não. Ela falou, mas existe. Ele falou, mas eu não estou no quarto das pessoas. Aí, é engraçado. EV, rapidinho. Como é que ele vai atestar, né? EV, pastor Gruvinel, pastor Carlos, reverendo Wilson, meu querido aqui, que tem um tempero maravilhoso do negocinho aqui. Aliás, tá maravilhoso. Maravilhoso esse... Sabe a pergunta que hoje... Pesto genovês. EV, eu já bati em tanta gente, não de porrada, mas de, né... Que o furo hoje também eu queria... Bater boca? Não, então, porque é o seguinte, eu já eu desrespeitei a autoridade dele há 10 anos atrás, em 2008, diante das câmeras, não foi? Então eu tenho que pedir perdão, não é em off, é diante das câmeras também para todo o Brasil. Então eu queria pedir perdão hoje, sabe? Porque, não, é sério mesmo. Eu tô acreditando. É ungido de Deus. É autoridade. Um abraço nele, então. Vem, não abraça muito não. Não, porque assim, é autoridade. Romanos fala que não existe autoridade que não vem de Deus. E eu toquei em ungido não se toca. Então, assim, eu queria pedir perdão porque as minhas convicções mudaram, mas hoje eu quero falar uma coisa. Hoje, com 37 anos, eu quero dizer assim, gente, por que a gente não simplifica? Pastor, por que a gente não simplifica? Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, tal. Zaqueu, se conserta para... Primeiro, depois eu vou entrar na sua casa. Não, eu vou entrar na sua casa hoje. O amor, eu acredito que o amor, ele faz essa transformação que a gente fica tanto em cima das pessoas para mudarem. Eu acho que o amor traz, e quando traz, aquilo é tão forte. Poxa, eu sou aceito. Se eu for aceito, eu vou corresponder com esse amor, eu vou mudar também. Aí sim. Eu acredito nisso. Pastor José, por favor, quero te ouvir. Vamos lá. Eu acho que nós estamos caminhando por uma ideia conjugada, uma ideia perfeita, bíblica. O pastor Silvio, ele está fazendo uma colocação da teologia da aceitação. Mateus capítulo 11, vinde a mim. É o convite para todos. Era esse que você ia citar? Qual que você ia citar? Só um parênteses. Pode falar. Não, só um parênteses do texto. Só o texto. Não, eu ia fazer a alusão da mulher no ato de adultério sendo levada a Jesus. Provavelmente, desculpa, viu, pastor? Nossa, é incrível. Só esse texto. Então, ela é levada a Jesus, esqueceram o outro lá que pecou junto, ela estava nua, Jesus olhando para o chão, aí dizem apedreja. Provavelmente, quem estava falando apedreja estava pensando, podia ser comigo. Então, quem queria, desejando ela. A adoração dela. Desejando ela, porque estava olhando para ela, não é? A concupiscência dos olhos. Jesus falou, quem não tinha pecado atira a primeira pedra, os mais velhos saem primeiro, que provavelmente é mais pecado, ela fica só ela e Jesus. Hoje a igreja doutrina primeiro para amar depois. Jesus foi diferente. Ele falou, mulher, onde estão os teus acusadores? Isso. Agora tem que terminar. Onde estão os teus acusadores? Não tem.
Não tem. Então vai e não peques mais. Pastor Gurvinel. Eu não te condeno. Ela ofereceu o amor, depois a doutrina. Não, por favor, deixa eu... Professor Mas Carlos, esse, por mas, favor, é que eu fala. mas esse amor Tem responsabilidade. é o amor que nós cremos. Amém. É o amor que a igreja prega. A igreja não é preconceituosa. Cristo nunca pregou preconceito. Pelo contrário, Zaqueu, que o pastor Silvio citou, ele não era Zaqueu que estava ansiosamente querendo ver Jesus, mas o pano de fundo ali é Jesus que foi à procura de Zaqueu. E Jesus entra na casa de Zaqueu, quero ir na tua casa. Ele olha, Zaqueu, quer dizer, ele chama pelo nome. Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Desce depressa, eu tenho horário, eu tenho tempo. E quando ele, como a mulher adúltera, qualquer outra pessoa que Jesus, que experimentou o colo de Jesus, que experimentou o abraço de Jesus, que experimentou as palavras poderosas que atravessavam a alma e o coração, vinda de Jesus, todas elas nunca mais permaneceram as mesmas. A gente vai ter que ir pro break comercial. Não né? vai Porque comer? televisão, Ai, né? que bênção. Amém. Obrigado. Tá de dieta, reverendo. Apurando porque não comi. Mentira, tô brincando. Não, mas brincando. eu- Não, porque o Não tomei Silvio café, não tomei Deve ser café. mais tem um 2,5 pouquinho metros aí. de altura, Não então tomei tem café que da manhã. preencher. Entendeu? Teve desfile lá em Jundiaí hoje, tava... Que, aliás, está bombando a sua escola, fala um pouquinho dela. Ele não pode falar agora. Mas aí nem passou José Carlos. Deixa eu ver quem pode aqui. É o Roberto Cruvinel. Roberto, aliás, vou começar com o Alfio agora dessa vez. Alfio, adoção por casais gays. Você é um católico um tanto conservador, embora seja uma pessoa que vive no meio artístico e, portanto, convive com todas as formas de expressão, né? E bem, né? Temos amigos de toda a sexualidade, que praticam, né, toda a sexualidade, mas você, como vê a adoção por casais gays? Bom, eu não concordo com a adoção do casal gay, porque eu acho que não dá o direito à criança a escolher, tá? Você adota uma Mas criança... seu filho escolheu? Você, Não, como pai? Seu filho teve ele- direito de escolher? Não, mas ele casou, ele nasceu numa família Não, de não. héteros. Seu filho teve... Então, mas Não. seu filho teve? Certo. Agora, direito ele de teve escolher? direito de escolher a vida dele. Seu filho? É, a vida Então dele lá ele quando tem era um direito de embrião, fala, escolher. embrião, Não, seu pai vai não ser, quando você era quer? Não. embrião. Mas quando você não adota uma criança no embrião, você adota uma criança pequena. E você não dá o direito dele escolher crescer numa família mas gay as ou não. crianças adotadas por casais gays são de filhos abandonados por héteros. Não, isso aí já é um outro... Não eu é acho uma que é uma outra realidade. discussão. Tá aqui no farol. As crianças abandonadas, não só por héteros, como por prostitutas... E o hétero, quando quer uma adotar, série que é loirinho de olho claro. Tá aqui a... O gay que é até doente. Não, eu acho que bom, há então. casos e casos. Nós temos aqui o Lar da Mãe Solteira, aqui na Vila Mariana, que são onde ficam, as prostitutas vão lá, dão à luz, vão embora e deixam as crianças lá com as irmãs para serem adotadas. Eu sou filho adotivo. Entendeu? Então, não, maravilha, você foi adotado, tudo bem. Agora, você pode ter aceitado a família que você... O que eu não estou te aceitei, falando... eu só fui recebido com amor. Então, você foi recebido, mas Não me aí perguntaram. Você não está dando o direito da criança escolher e saber... a família e saber... se ela é recém-nascida? Mas a questão não é, a questão que ele está falando não é escolher a família ou não. Parece-me que a questão é que ele está falando, se a criança é adotada por um casal gay, Sim. a criança automaticamente também ela vai seguir a vida de A vida homossexualismo. gay. Mas isso não é verdade. Então, Isso é verdade? Não. Que louco. Não. I love you. Amém. Mas eu... Adoro. Mas Olha a eu... evolução. Mas eu sou contra, e explico por que sou contra. Eu sou contra porque se eu fosse a favor, seria incoerente com a minha fé. Sim. Porque na minha fé é pecado um relacionamento de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Que eu não posso ser incoerente com a questão do cuidado. Nós tínhamos aqui um amigo do EV, homossexual, cujo companheiro, também homossexual, numa cadeira de rodas, adotaram 2 meninos que ninguém queria. Aí eles vão pro inferno. Agora, veja bem, eu abracei aquele povo.
e desejei o melhor de Deus para a vida deles. Como vai acontecer, eu não sei. Já que você citou o Júlio, né? O Júlio Brodowski, o que acontece? O Júlio ele fez primário comigo, colégio primário, e nós acabamos nos reencontrando pelas redes sociais. E ele tinha esse relacionamento de muitos anos, né? Com esse rapaz que acabou ficando paraplégico, né? E sendo que o Júlio tem formação evangélica e o rapaz também, sendo que o rapaz uma formação mais conservadora, e ele não aceitava essa ideia. Só que o Júlio dizia a ele que convivia muito com orfanatos e via meninos que não iam sair de lá, do orfanato. Não, porque como esse casal de gêmeos, que ninguém quer pegar gêmeos, né? Pelas questões econômicas, de ter dois, e que eles já estavam crescidos, né? Nossa. Então, agora, esses meninos já estão bem maiores, são namoradores. O Júlio brinca que eles são pegadores. O problema deles é com porque, as meninas. Senão não tem lógica. Exatamente. E o cuidado que eles ensinam a ter. Mas, Evê, o que o pastor Grubinel não tem lógica, tá colocando aí, deixa eu só tirar, porque assim, hoje manifestar opinião é preconceito. Calma. O que ele está colocando é o seguinte, existe a forma, porque hoje também está muito modismo. Vamos lá, tudo tem os dois lados, né? Eu beijo mulher, não porque eu sou sapatão, mas porque é legal. Então, assim, esse casal adotou, ao meu ver, não para pagar de família. Eles adotaram pela urgência de fazer o bem, pelo amor. Eles e tem também o amor, como mas a gente eles demoraram. Eu acho que tem os dois lados. Agora, o que é complicado, Silvio, o que é complicado dizer, porque dois homens adotam uma... Porque, irmãos, olha, gente, eu sou crente há 30 e tantos anos, eu não posso ser incoerente. Eu conheço gente homossexual que é de um caráter excepcional, mais do que muito hétero. E mais do que muito crente. Eu conheço. Eu conheço. Agora, eu vou dizer que é pecado, no meu entendimento é pecado e acabou. Deixa eu ouvir o reverendo, que eu não estou ouvindo. Essa é a minha opinião. A questão se a gente for olhar bem a nossa situação hoje, da sociedade hoje, da violência contra a criança, nós sabemos que, mas a grande, esmagadora maioria de crianças que são abusadas, que são violentadas, né? O reverendo Aldo, por exemplo, acompanhou o trabalho social dele, e ele me fala de cada situação assim. O Aldo me comenta, o Aldo tem as creches, como tem aquele trabalho em Paraisópolis, e ele fala assim, Evi, não é nem perder valores, é não existir valores em famílias que pais transam com filhos que se relacionam sexualmente, mas né? aí, ele falou assim, é horrível. E o que vai fazer? Me chocava muito. Vai cuidar. E hoje eu tento apenas cuidar, né? Crianças que são violentadas de uma maneira assim, maligna, diabólica, satânica, sim. Em lares héteros. Então a questão voltando ao que o nosso irmão ali falou, né? Nós não cremos que realmente um casal hétero, um casal homoafetivo, porque adotou uma criança, a criança vai seguir ou vai ser abusada. Tendência, ou vai ser abusada. Porque algumas pessoas têm essa mentalidade, de que simplesmente por ser um casal, um lar, onde existe um casal hétero, um casal homo, aquela criança vai ser... O senhor sabe que o senhor e eu, porque colocamos essa opinião, provavelmente nossos irmãos agora estão dizendo, esses dois sacerdotes estão desviados. Não é ter lógica. Não, mas eu também estou nessa opinião. Bíblia. Ele também está nessa opinião. Mas, gente, eu também sou dessa opinião. Sim. Quando eu falei para vocês que a opinião, o EV me perguntou, o EV pediu a minha opinião, não pediu a opinião da igreja, que eu não tenho procuração da igreja católica para falar para a igreja católica. Não está falando em nome, né? Eu estou falando, tá? A sua opinião, da sua formação. É a minha opinião. José Carlos, eu preciso ouvir tua opinião sobre isso, porque eu vou ter que... Estou quase encerrando o programa. Na verdade, o problema que eu vejo não é o fato de, em detrimento do que o hétero faz mal aos seus filhos ou às crianças, justifica a adoção de casal homossexual. O problema é quando o casal homossexual quer encontrar nas escrituras legitimidade, autoridade para tal. Como não protesto. tem, não existe. Não existe. Eu tenho protesto, né? Eu tenho um estudo para quem quiser, eu dou de graça. Então, bom, eu entendi. Eu vou ter que... Estou encerrando o programa. Você quer concluir? Sim, rápido. Sim. Quero agradecer a participação, obrigado, prazer enorme estar aqui, conhecer pessoas boníssimas. Não parece o Fábio de Mello? Lembra mesmo, mas vamos lá. Vamos lá, então. Mas você quer concluir esse pensamento? O meu pensamento é que a Bíblia, nós não encontramos respaldo bíblico. A Bíblia dá liberdade para qualquer pessoa. Com relação à adoção gay. Fazer o que ela quiser, ela faz o que ela quer e Deus é o juiz de todas as coisas. Isso aí.
Entendi. Hoje, por exemplo, uma família, eu só quero essa resposta de vocês rápida, porque não tenho mais tempo mesmo, né? Uma família, nesses novos moldes, né? De divorciados ficou bem claro, né? Com relação a ti, eu não prestei muita atenção sobre isso. Se você realmente fez uma afirmação, você aceita casais divorciados ou faz casamentos divorciados? Eu aceito e já fiz. Certo. Então, é o que eu queria saber sobre esses moldes relacionados ao que também todos aqui expressaram, sobre o pensamento do Silvio também é muito claro, né? A favor, mas eu queria saber, com relação a uma família gay, os pais adotaram, são gays e adotaram uma criança, frequentam a tua igreja. Rapidamente, gente, qual a sua postura diante disso? Desculpa, os pais... Os pais são gays, adotaram uma criança gay e frequentam a sua igreja. Não tem problema frequentar a igreja. Ministério. Atuação do ministério? Altar, púlpito. Só quando ele se enquadrar... Virar hétero. Não é virar hétero. Não. Ele pode ser um eunuco. Ah, tá. Não ter a prática. Roberto Cruvinel. Estou nessa mesma colocação, porque a igreja está aberta. Esse negócio de igreja de porta estreita é a porta do céu. A porta da igreja tem que ser larga. Reverendo. Na igreja anglicana, sim. Nós aceitamos. Aceita até nos ministérios. Nos ministérios, sim. Sim. Silvio, a gente conhece teu pensamento, mas você quer concluir rapidamente, bem rápido mesmo? Não, só dizer isso mesmo que eu disse no programa inteiro, que a partir de muito pouco tempo agora, até o resto da minha vida vai ser pautada só no amor e Deus faz o que Ele quiser fazer, não sou eu. A gente conheceu Lulinha Paz e Amor, conheceu agora, tem Silvinho Paz e Amor. Posso falar? Alfio. A mesma opinião do pastor Cruvinel. A igreja tá aberta, porém, mas não para participar, só quando... Rapidamente. Quero mandar um abraço aqui, pastor Roberto Lucena e pastor Adilson Rossi, meus amigos. E nossa igreja lá. Roberto Lucena, não aguento mais, entendeu? Você me empurrar com a barriga não, viu, deputado? Ele lançou um livro. Vem aqui. Então venha falar do livro aqui, porque eu quero dizer para você, família brasileira, que